Eu tenho uma doença. Será que essa doença é acidente do trabalho? Qual a importância de provar que uma doença tem relação com o trabalho? Os benefícios podem ser integrais e o gatilho para um monte de outros direitos nascem. Mas muita gente acha que o acidente de trabalho é só aquele que acontece dentro da empresa no horário de trabalho. Mas não é. A doença pode ser ocupacional. Ela pode acontecer ou se manifestar mesmo depois de terminado o contrato de trabalho com a empresa. E aí você não está sabendo que isso é um acidente do trabalho e deixa de ter vantagens. Quer saber mais sobre esse assunto? É este o nosso assunto de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou te convidar para fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos e ative as notificações no sininho. Assim você fica sabendo de tudo. Aí já vai um convite para você, viu? Tá vendo aqui, ó, tem nosso livro Louco para Aposentar. Estou te convidando para você baixar esse livro, porque neste livro a gente fala tudo sobre doença ocupacional. Doença ocupacional do trabalho e doença ocupacional profissional, que é o nosso assunto de hoje aqui também. Então, gente, quando a gente pensa em acidente do trabalho, a gente tem que pensar nesse desenho aqui. Eu vou pedir para aumentar essa tela, eu vou estar aqui pertinho, pé perto dela. Por quê? Gente, vamos parar aqui. Olha só, o acidente do trabalho pode ser um acidente de trabalho típico, que eu já falei nisso no outro vídeo aqui do nosso canal, então coloquei aqui na descrição do vídeo o link para você assistir. Pode ser uma doença ocupacional e pode ser uma doença por equiparação, tá vendo? Então, o acidente de trabalho típico é aquele que acontece dentro da empresa. Por exemplo, eu caí ali, quebrei o braço, caí ali, quebrei a perna, escorreguei. Isso é um acidente de trabalho típico, acontece dentro da empresa no local de trabalho. Por equiparação, eu vou falar em outro vídeo para vocês. Então, se inscreva aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos, ative a notificação no sininho, porque quando eu for falar sobre acidente de trabalho por equiparação, você vai ser avisado, tá ok? Bom, e hoje eu vou falar sobre a doença ocupacional. Tá vendo, gente? Eu acho que acidente de trabalho é só aquela coisinha básica lá que tem quando a pessoa tem um acidente de trabalho dentro da empresa, mas existem várias situações em que você pode ser considerado uma pessoa acidentada e gerar vários outros direitos à Previdência Social, inclusive aposentadoria integral, né? Ou direitos que vão repercutir em outros benefícios na Previdência. Tá? Então, atenção, porque agora o assunto é doença ocupacional. E a doença ocupacional, gente, é aquela que acontece quando você tem uma tendinite, quando você tem uma intoxicação. Isso pode acontecer mesmo depois do contrato de trabalho ter sido extinto, porque isso pode acontecer depois. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui dessas duas doenças ocupacionais, do trabalho e a doença ocupacional profissional. Está aqui, eu preparei essa tela para vocês. Vou pedir para o Marcelo colocar ela inteirinha na tela, aqui. Aí, Marcelo, para a gente poder mostrar para vocês. Olha só, o que acontece? A doença ocupacional ela pode ser profissional ou pode ser do trabalho. São dois tipos de doença. A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho de alguma das atividades que constam em uma lista de doenças aprovada e elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Caso a doença esteja nessa lista, ela será automaticamente considerada acidente do trabalho. Vamos dar uma explicadinha nisso, Marcelo? Então vamos lá, gente. Seguinte, quando a doença é profissional, ela está numa lista já previamente aprovada. Por exemplo, a pessoa trabalha exposta a chumbo, por exemplo. O frentista do posto de combustível tem chumbo no combustível, ou uma pintura à base de chumbo. Aí a pessoa passa a ter uma intoxicação e aí então se percebe que ela tem uma quantidade de chumbo, que é um alimento, produto químico, acima dos níveis da atividade. Como essa doença chamada saturnismo, viu, gente? Saturno, porque lá é chumbo. Então a pessoa chega e tem essa doença listada já nessa lista elaborada. Então ele não precisa provar nada. É presumido o acidente do trabalho. Então, se a doença estiver listada dentro dessa relação aprovada pelo Ministério da Previdência, então já é considerado acidente de trabalho de cara. Então você tem que pegar a doença que você tem, ou a lesão, e ver lá na lista se tem. Isso chama-se doença ocupacional profissional. É a mais, entre a profissional e a do trabalho, é a que mais difícil acontecer, mas acontece bastante, viu, gente? Bom, aí nós temos a doença ocupacional do trabalho. Vamos deixar assim a tela, para a gente poder aqui mostrar, porque essa situação é a que mais acontece
porque ela não está listada numa situação que tem limite. Ela é ilimitada. Qualquer condição de trabalho que gere uma lesão, que não é um acidente de trabalho típico, pode ser acidente do trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha ali com movimento repetitivo, que tem uma lesão de esforço repetitivo, que é chamado LER, ou DORT, que é doença osteomuscular relacionada com o trabalho. Então, aquelas IT da vida, aquele síndrome do túnel do carpo, problema do manguito rotator no ombro, problema aqui de repetição no joelho, no cotovelo, não importa. É um exemplo. Então, isso é um acidente do trabalho. Fala assim, mas espera um pouquinho. Eu tinha já uma situação prévia, mas pode ter sido agravada pelas condições do trabalho. Então, olha, doença ocupacional do trabalho, a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e que se relaciona diretamente com ele. Qualquer doença pode ser enquadrada como doença do trabalho e, consequentemente, passa a ser um acidente do trabalho. Percebeu, gente, como que funcionam as coisas? Às vezes, uma doença que você acha que não tem nada a ver com acidente do trabalho é exatamente um acidente do trabalho. Então, essa questão, o acidente aconteceu porque eu estava lá na empresa. Não, pode acontecer mesmo depois de ter saído da empresa. E é assim que funciona a doença ocupacional. E isso pode trazer benefícios maiores e repercussão em outros direitos da Previdência Social. Percebeu? Então, gente, este é um assunto importante que a gente vai aprimorar. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, a gente tem mais um vídeo ainda sobre acidente do trabalho. Nós falamos sobre o acidente de trabalho típico, hoje sobre a doença ocupacional, e vamos falar sobre o acidente de trabalho por equiparação no próximo vídeo. Então, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos e ative as notificações no sininho. Assim você fica por dentro de tudo. Em resumo, funciona assim. Muitas vezes as pessoas acham que elas não têm um acidente do trabalho, porque a doença não foi aquela que aconteceu enquanto a pessoa estava trabalhando durante a jornada de trabalho, a exposição ou a disposição do empregador. Aconteceu por causa de traumas muito pequenos, movimentos repetitivos, ou porque estava exposto ao ambiente de trabalho que foi causando uma depressão relacionada com o trabalho, ou você teve uma dor no punho, síndrome do túnel do carpo, você teve um problema do manguito rotator. Enfim, qualquer doença, a lei diz, qualquer doença que esteja relacionada com o trabalho é acidente do trabalho. Isso pode trazer benefícios integrais e repercussão em outros benefícios da Previdência Social. Então, agora você já sabe que, além do acidente do trabalho típico, existem as doenças ocupacionais que são reconhecidas como acidente do trabalho e te dá benefícios maiores. Deu para perceber, gente, como o assunto ele é intrigante e importante para as pessoas terem a proteção previdenciária necessária? A gente está aqui para dar essas informações para vocês. Se tiver alguma dúvida, utilize os comentários do nosso vídeo. Se você quiser falar com a gente, aqui na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. E aí, gente, eu vou te fazer mais uma vez o convite para terminar o nosso vídeo, porque nós temos aqui o tio louco para aposentar. Tem informações importantíssimas para você. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar o seu livro. E se você quiser comprar o seu livro físico para ter ali um guia, um passo a passo acompanhando você no dia a dia, você pode ter esse livro. E tem uma vantagem. Esse livro é o primeiro livro atualizável sobre aposentadoria do Brasil. Por quê? Em várias partes do livro tem um QR Code. Esse QR Code, a gente vai atualizando tudo que tem de novidade e você pode, com o seu celular e o livro na mão, ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Olha aqui, ó. Você pega o livro na mão, pega o seu celular e você consegue fazer a atualização de tudo que está acontecendo. Então, esse livro, que é físico, ele é limitado, mas o conteúdo dele é ilimitado. Ele te leva para um monte de lugares, como sites de órgãos públicos, links de informações importantes da Previdência e também para vídeos do nosso canal do YouTube explicando tudo que tem de novidade para você, tá ok?
Espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.